Amém. Bom dia, queridos. A paz de Cristo a todos. Você pode se sentar? Quem aqui já assistiu aquela série Vikings? Levanta a mão. Essa série, ela fala sobre os Vikings. Aqueles homens que viviam no norte da Europa e que conquistavam e que eles eram conhecidos por ser bons guerreiros. E eles tinham vários deuses. E na série dos Vikings, na primeira temporada, tem um episódio que eles vão conquistar um mosteiro na Inglaterra. Aí eles chegam no mosteiro, quebram tudo, e aí eles chegam numa parte que tem a imagem de Jesus, a cruz de Cristo, Jesus pregado na parede. Tem a imagem da cruz assim. Aí eles chegam e eles se espantam com aquilo. Aí eles até conversam entre si assim, esse é o Deus deles? O Deus deles não vai salvar eles, o Deus deles tá morto. Diferente dos nossos. E eu assistindo a série de novo, eu pensei, dá uma pregação. E a mensagem de hoje é a cruz de Cristo. Essa ministração que eu fiz em lágrimas, a cruz de Cristo ela é muito mais sobre nós do que sobre Cristo em si. Eu entendo os vikings quando eles se olham e ficam, poxa, esse é o Deus deles? Porque é realmente muito difícil de conceber que um Deus todo-poderoso, onipotente, onisciente, se faz homem, passa por tudo que passou, por amor a mim e a você, e é um amor imerecido, porque nós não merecíamos. Você pode abrir a sua Bíblia lá em 1 João 4,19, que diz, nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Amém? O que esse versículo diz de que o Senhor nos amou primeiro, nós não merecíamos nada daquilo, nós não merecíamos o sacrifício de Jesus. E é muito difícil de entender isso. E como Jesus, todos nós temos problemas. Essa vida, ela não é uma vida fácil. Todos nós temos as nossas cruzes para carregar todos os dias. Todos nós temos os nossos problemas, as nossas inquietações, as nossas aflições. Todos nós temos as nossas cruzes. No meu caso, a minha cruz é a minha irmã, a Israel. Não, capaz, brincadeira. Ela vai brigar comigo quando eu chegar em casa, que eu tô falando dela no culto. Mas todos nós temos as nossas questões, as nossas aflições. E com certeza alguém deve estar pensando assim, poxa, o que essa guria de 17 anos tá falando sobre problema? Não sabe nada da vida. Eu tenho 17 anos mesmo e eu não sei muito sobre a vida. Mas eu sei o que é ter ansiedade, eu sei o que é sofrer de distúrbios alimentares e eu sei a dor da falta. Porque agora terça-feira vai fazer 2 meses que eu perdi meu pai. Eu sei o que é isso, eu sei algumas coisas, eu sei que a vida ela não é fácil, que a vida ela não é um mar de rosas e que vai dar tudo certo sempre. No livro A História da Igreja, escrito por Everett Ferguson, tem um capítulo que ele vai falar sobre a igreja primitiva. E tem um cara, o Basílides, que ele foi um professor gnóstico. O gnosticismo, para quem não sabe, é uma corrente filosófica e mística que surgiu em vertente do cristianismo. Mas isso não vem ao caso. E esse cara, o que ele fez? Ele uniu o cristianismo com o gnosticismo. Calma aí. Ele dizia que Deus tinha enviado Jesus para nos salvar, para morrer numa cruz, para nos salvar, e quem cresce nele ia estar salvo. Só que o problema é que ele falava que, na verdade, Jesus tinha sido crucificado. Que quem tinha morrido e passado por toda aquela dor era Simão Cirineu. Porque, na história de Jesus, na história bíblica, verídica, nós temos que quando Jesus carrega a cruz, em dado momento, Simão Cirineu vem ajudar. Mas que Jesus foi crucificado e morreu por nós. Amém? Só que esse cara, ele dizia isso. E, como era na época da igreja primitiva, e que tinha toda a questão do Império Romano, que perseguia a igreja, e que matava os cristãos, que mandava para arenas, e toda essa loucura que foi,
ele falava que era certo negar Jesus para não morrer. Porque não era cristão sofrer, não era algo cristão sofrer. Os pais da igreja, os caras que entendiam de teologia, de Bíblia mesmo, de palavra, achavam ele um baita do herege, tinham pavor a esse cara. Porque onde já se viu? É cristão não sofrer. Tudo bem você negar Jesus para não sofrer. Em contrapartida disso, nós temos os cristãos verdadeiros, que não negavam a Jesus, que não negavam a sua fé, que iam contra o Império Romano, que iam contra toda uma cultura e que morriam por Jesus, que não negavam a sua fé. E nós temos que ser assim. Digo de vamos todos morrer, não. Mas, sabe, a vida é difícil. Não deu certo o que eu queria. Ai, Deus não existe. Ai, Deus não é bom. Ai. Não, Deus, ele é bom sim. Mas a vida é difícil. E um problema que eu vejo muito hoje em dia é essa pseudo-teologia, essa falsa teologia de que você aceita Jesus e vai dar tudo certo na sua vida. E agora é que nem mágico. Seus problemas não existem, não tem mais boleto para pagar. E aí a pessoa que entra e se converte e se depara com essa falsa teologia que é pregada por aí, que é uma lástima escutar isso, que não é palavra de verdade, que vai dar tudo certo, e é isso, Deus vai cuidar de todos os seus problemas e você não vai ter nenhum problema. Aí a pessoa se depara com a realidade e vê que não é bem assim, porque não entendeu Bíblia de verdade, porque não foi pregado Bíblia de verdade para essa pessoa. E aí nós temos os desigrejados, as pessoas que deixam a igreja porque se depararam com essa falsa teologia. E, pregação pesada, só coisa triste, por isso que tu veio de preto. Não, eu vim de preto porque tava frio. E essa roupa que combinava. Gente, eu queria muito estar aqui falando pra vocês, a vida é um mar de rosas, vai dar sempre tudo certo, paz. A vida é um grande Instagram, sempre dá tudo certo. Não, a vida não é uma rede social onde a gente... Porque no Instagram a gente escolhe o que a gente quer postar, né? Não vai estar triste lá postando no Instagram, olha como eu estou triste hoje. Não. Agora você deve estar pensando assim, mas e o Salmo 125? Que diz que aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam. O problema, gente, é que às vezes a gente se prende só no Salmo 125. Aí vem um problema e uma luta e fala, não, eu não vou me abalar porque eu sou como os montes de Sião que não se abalam. E esquece de todo o resto da Bíblia, esquece de tudo aquilo, de todos os outros livros e de tudo mais. Gente, a gente não pode analisar texto bíblico, versículo bíblico, isoladamente, isso não se faz. Tá? Tem o contexto. O Salmo 125, ele é lindo, eu não tô falando mal, ele é lindo. Ele é um salmo de romagem, que os peregrinos, quando subiam para Jerusalém, falavam todo o Salmo 125 e o Salmo 123. Eles são lindos, mas a gente não pode só se basear por isso. A nossa fé não pode estar baseada só no Salmo 125, que vai dar tudo certo e nós seremos inabaláveis. O que eu quero que vocês verdadeiramente entendam nessa manhã é que vai ter dias que vai ter vitória. Vai ter dias que, vai dar tudo certo. Que Deus vai operar um milagre, que vai ser céu na terra e que vai dar tudo certo. E que dias que vai ter sol, mas vai ter dias que às vezes o milagre, do jeito que a gente queria, não vai acontecer. Às vezes as nuvens vão tapar o sol. Mas Deus continua sendo bom. Porque nós não nos baseamos em milagres. Deus não é bom só porque Ele pode fazer. Deus é bom porque Ele é bom. Amém? E agora eu quero chegar na essência dessa ministração, no ponto-chave. Abra sua Bíblia lá em João 16:33. Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Nesse mundo, vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Amém? Nesse contexto, Jesus está na última ceia, junto com os discípulos, dando as últimas instruções antes da crucificação. E ele fala para os discípulos, ele é bem sincero com os discípulos, olha, vai ter problema. Às vezes você vai estar na igreja e vai ter alguém olhando com cara feia. Às vezes não vai ser como do jeito que tu quer. Às vezes vai ter perseguição, às vezes alguém vai falar mal de ti, vai ter injustiça. Mas calma.
Tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus venceu primeiro, se Jesus conseguir, você também consegue. Ele passou por tudo primeiro, ele entende mais do que qualquer um que você está passando agora. Eu não sei qual é a sua aflição, eu não sei qual é a sua questão, mas Jesus sabe. Nessa manhã, entregue para ele. Tem alguma coisa na sua alma, algo que está te prendendo, entregue a Jesus. Ele entende mais do que ninguém, ele sabe o que é uma traição, ele sabe o que é perseguição, ele sabe o que é dor, ele sabe o que é isso. Amém? Gente, todo mundo sabe, né? Eu sou filha de pastor, meu pai era pastor, a minha mãe é pastor. E dentro da minha casa, eu já vi de tudo. Eu tenho 17 anos só, mas eu tenho 17 anos na igreja também. E eu já vi de tudo. A Israel tá ali, ela sabe. A gente já viu traição, falaram mal dos nossos pais, rebelião, gente que comeu junto na mesma mesa, depois sai falando mal, colocando igreja na justiça. Eu vi isso quando eu era pequena. E não é fácil, gente, pra uma criança escutar aquilo. E eu lembro que várias vezes eu pequena escutava isso e eu ia indignada falar com Deus: poxa, Deus, faz alguma coisa, tu tá vendo isso? Tu tá vendo que é justiça? E eu era fã de Apocalipse, né? Desde pequena eu era meio extremistinha. Queria que Deus fizesse e acontecesse. Mas a justiça de Deus, ela vem na vontade dele. Não é conforme a gente quer. E agora eu acho que a maior cruz que eu carrego, a cruz mais difícil pra mim, aconteceu agora em março. Vocês estão vendo essa cadeira aqui? Ela tá vazia. Sabe quem é que sentava nessa cadeira? O meu pai. E o Senhor levou meu pai. Essa cadeira tá vazia porque o Senhor levou meu pai. E aí? Deus não existe. Ai, não foi do jeito que eu quis, então tchau. A dor da perda é muito difícil. Ela é muito difícil. É muito difícil estar aqui em cima desse altar onde meu pai falava. É muito difícil. E é por isso que eu me emocionei tanto quando eu fiz essa pregação. Abra sua Bíblia lá em Gálatas 6,17. Sem mais, que ninguém me perturbe, pois eu trago em meu corpo as marcas de Jesus. Nessa carta, o apóstolo Paulo fala para a igreja de Gálatas. E a palavra marca, né, porque Gálatas foi escrito no grego. A palavra marca vem do grego stigmata, que significa marca, machucado, ferida, cicatriz, nesse sentido. E os teólogos e estudiosos dizem que o apóstolo Paulo podia estar se referindo a cicatrizes reais, a feridas reais. Gente, Paulo, a história do apóstolo Paulo, poxa, o cara foi açoitado, ele foi preso, ele foi perseguido. Ele passou por tudo que ele passou, ele se encontrou até em momentos sozinhos. E por causa disso ele deixou a Deus. Por causa disso ele falou: ai não, Jesus, não quero mais. Se não for do jeito que eu quero, se não for fácil, não faço, mas não prego mais. Não. O apóstolo Paulo entendeu que essas são as marcas de Cristo, entendeu? É vir luta, vir provação, vir aflição e você continuar com a sua cruz, você não deixar a sua cruz. Amém? E quando ele fala dessas marcas, não é que ele é inabalável como os montes de Sião, tudo tá certo na minha vida. Não. Paulo tá falando disso. Dessa dor e sofrimento que ele existe, eles são reais, gente. A vida é dura, eu já disse isso. Mas ele entendeu isso, ele entendeu que as marcas de Cristo, elas dizem respeito a isso. A vir luta, vir provação, mas você não vai desistir, porque você tem as marcas de Cristo, as verdadeiras marcas de Cristo. Eu quero encerrar dizendo que quando você aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, quando você aceita Jesus na sua vida, na sua casa, quando você aceita Jesus, entende que Ele é o único que pode te salvar, vai ter luta sim. Vai ter, as lutas vão continuar existindo. A cruz que eu digo de condição humana, a cruz ela vai continuar existindo. Só que agora o Senhor da cruz, o que venceu a cruz primeiro, vai estar com você. E aí tudo muda. Porque agora o Senhor Jesus vai estar no seu barco.
vai estar no controle do seu barco e da sua vida. E quando vier a tempestade, vier o vento forte, tudo bem, ele está no controle, porque é o mesmo que cria a tempestade, é que acalma a tempestade, amém? Jesus nos diz essa noite, tenha um bom ânimo. Tudo bem, vai vir luta, às vezes não vai ser do jeito que você queria. Eu queria muito que meu pai estivesse aqui, escutando o que eu tenho pra falar, eu queria muito. Gente, a primeira vez que eu preguei, depois que ele partiu, eu terminei a pregação, né? E aí eu vi as pessoas pra mim dizendo, ai, tu pregou igual o teu pai. Eu cheguei em casa e eu não encontrei o meu pai pra ele falar o que ele achava da minha pregação. E isso dói muito. Mas e aí, a gente vai desistir? Não. Porque não é isso que Jesus quer. É difícil? A dor, ela é muito difícil, mas o consolo do Espírito Santo, ele é muito maior. A presença de Jesus, ela preenche toda essa dor. E ele quer preencher a sua nessa manhã, eu não sei. Eu não sei qual é a sua questão, mas o Senhor Jesus sabe. Ele passou primeiro aquela via dolorosa para que você tivesse vida, e vida com abundância. A palavra diz isso. Amém? Apresente, Senhor, nessa manhã a sua dor, a sua questão. Apresente a Jesus. Poxa, Ele quer estar contigo. Ele quer te ajudar. Ele quer te ajudar. Ele quer estar contigo na tua dor. Você não está sozinho. Ele passou primeiro para que você tivesse vida. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Jesus, Deus da minha vida. Senhor, nesta manhã, eu não sei qual é a questão dos teus filhos, Pai. Eu não sei o que teu povo precisa, Deus. Mas eu acredito num Deus que é bom. Um Deus que é bom acima de qualquer coisa, de todos, Pai. Então, Senhor, venha com teu refrigério, venha com teu renovo, Pai. Eu não sei o que cada um está passando, Deus, mas venha com teu ungindo, Senhor, cada um as feridas, Deus. Tudo que não vem de ti, que seja repreendido, Senhor, nesta noite. Em nome de Jesus, Pai, apresente o Senhor. Qual é a sua questão?
estava em oração e Deus me dizia assim que esse ano que vem vai ser o ano do sobrenatural. Queridos, nós vamos viver um tempo, sabe? Um tempo assim, ó, que Deus vai movimentar as águas e nós vamos ver os milagres de Deus. Nós não vamos viver no natural, não vamos viver no natural, nós vamos viver no sobrenatural. E nós veremos assim, ó, o que Deus vai fazer. Amém? Vai ser um tempo assim, onde Deus vai manifestar os seus milagres. E Deus vai levantar homens e mulheres neste lugar, cheios da graça, do poder.